Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. A partir de hoje, a nossa estreia na TV aberta São Paulo, canal por assinatura, a partir das 5 horas da tarde, no canal 9 da NET, da Claro, né, o canal 8 da Vivo, e o nosso convite, a partir de agora, para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas para os nossos convidados, para os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. E nessa novidade de hoje aqui, a nossa estreia na TV Aberta São Paulo, canal por assinatura a partir das 5 da tarde. O nosso agradecimento, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao Fernando Mauro Treza. O Fernando Mauro é o presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, a ABCcom. Então, nosso agradecimento aqui por acolher o programa Gente que Fala na grade da TV Aberta São Paulo. Portanto, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, a retransmissão do programa Gente que Fala. Muito bem, eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira a gente inicia mais uma semana por aqui. E a nossa mensagem de sempre, sempre com saúde, com empenho e com dedicação. Então, vamos colocar em campo aqui os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar dos temas propostos no programa Gente que Fala. Eu trago primeiramente o Dr. Milton Flávio, médico, ex-deputado estadual aqui em São Paulo e atual assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Dr. Milton Flávio, bem-vindo aqui mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer estar com vocês novamente. Também eu trago aqui para a nossa bancada o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Ferraz, bem-vindo, tudo bem? Olá, Mauro. Meus cumprimentos à direção e aos participantes. Doutor Alessandro Azzoni, economista, advogado e especialista em direito ambiental. Tudo bem, doutor Azzoni? Bem-vindo com a gente mais uma vez. Seu áudio fechado, doutor Azzoni, pode abrir por gentileza. Agora sim, vamos lá. Obrigado pela oportunidade, obrigado por mais uma disposição com vocês, sempre um prazer. Doutor Azzoni, eu noto algum problema aí no seu áudio, a gente não está conseguindo ouvi-lo direito aqui, a gente pode rever aí a sua situação, uma nova conexão, sair e voltar novamente, ou a questão é do seu próprio microfone, a gente precisa dar uma verificada, a gente não conseguiu ouvi-lo de forma adequada aqui. Mas vamos lá, também com a gente o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, bem-vindo aqui, como é que você está? Pinheiro Pedro? Prazer estar com vocês hoje aí, viu? E outra, parabéns, Problemas com a parabéns conexão a do. toda a equipe, ao Fausto, a nossa querida Zenilda, viu? Estamos de parabéns aí, com essa nova versão do Gente que Fala, viu, Mauro? Estou muito contente, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, Pinheiro Pedro. Vamos então ao nosso primeiro assunto desta segunda-feira, o primeiro assunto da semana para análise e para o debate dos nossos entrevistados aqui no programa Gente que Fala. Olha, para tratar do projeto de lei que previa multas de mais de R$ 17.000 para doadores de alimentos a pessoas em situação de rua em São Paulo. Pois é, esse projeto de lei foi suspenso pelo próprio autor da ideia, o vereador paulistano Rubinho Nunes, do União Brasil, após a repercussão negativa da proposta. O projeto, veja só, penalizava pessoas físicas e ONGs que não seguissem regras para doação, como oferecer alimentos em locais fixos e com acompanhamento nutricional. Eu começo com o Dr. Milton Flávio a respeito desse tema. Dr. Milton Flávio, a sua percepção sobre essa proposta polêmica que o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, acabou retirando. Olha, Mauro, eu acho que a minha opinião é a mesma da população de São Paulo, né, Sim. que rejeitou de maneira quase que unânime
essa iniciativa do vereador, né? Nós tivemos, inclusive, uma manifestação no sentido contrário do próprio prefeito, dizendo que se eventualmente fosse aprovado, ele vetaria, e o próprio vereador acabou tendo consciência de que essa proposta era absolutamente inadequada, imprópria e prejudicial, né, às pessoas que em São Paulo precisam desse apoio, sejam de pessoas físicas como de organizações governamentais e não governamentais. Então, eu acho que a população já respondeu e o vereador teve bom senso e retirou o projeto. Infelizmente, foi uma má iniciativa do vereador. Doutor Azoni, a sua percepção sobre esse nosso primeiro tema, o vereador Rubinho Nunes, portanto, suspendeu o projeto de lei que multaria os doadores de alimentos aqui em São Paulo, diante da polêmica que a proposta acabou provocando e a rejeição, né, por toda a população paulistana, né? Realmente foi um projeto muito mal colocado. Eu acho que, nesse sentido, ele fez muito bem de retirar de pauta. Mas eu acho que ainda o setor tem que ser regulamentado, sim, de uma certa forma, porque eu lembro quando eu fiz um plano de governo por um determinado candidato, nós chegamos à conclusão de que existia uma oferta de alimentos muito grande nas mesmas áreas, ou seja, em vez de ter uma distribuição em determinadas áreas para atender uma maior população, eles se concentravam sempre na região central, em algumas praças, né? Então, e outras áreas eram desassistidas. Então, eu acho que o projeto foi inadequado, concordo plenamente, mas eu acho que a gente vale a pena uma reorganização dessa questão da redistribuição para que atenda uma população maior. Sim. Primeiro, Pedro, sua análise desse nosso primeiro tema, essa polêmica, portanto, do projeto que pretendia multar os doadores de alimentos aqui em São Paulo, pessoas físicas e ONGs, e que houve esse recuo aí por parte do vereador autor da ideia, o vereador Rubinho Nunes. Olha, Mauro, eu sigo um pouco a linha do Azoni, né? O Azoni sabe dessa questão por conta até da experiência da associação comercial, mas eu entendo perfeitamente a razão do Rubinho Nunes de ter colocado essa matéria em pauta. Primeiro, nós temos um descalabro de distribuições mal realizadas por uma série de organizações não governamentais que, em que pese estarem imbuídas as melhores das intenções, acabam fazendo com que grande parte dos moradores de rua recebam, às vezes, 4, 5 vezes a mesma refeição ou refeições diversas no mesmo período. E o que nós temos como resultado é uma profunda, uma imensa poluição de restos de comida e de marmitas jogadas fora, às vezes integralmente, e que entopem todo o sistema de fluvial, de escoamento fluvial no centro da cidade. O que eu acho é que o Rubinho Nunes comunicou muito mal a iniciativa legislativa, mas ela sim precisa ser bem analisada e precisa voltar à pauta com as devidas modificações. Mas, realmente, hoje em São Paulo, nós temos uma distribuição caótica que acaba poluindo o ambiente urbano da cidade. Isso precisa ser posto em pauta, sim. Agora, o regramento, Pinheiro Pedro, é necessário. Qual seria a sua proposta para esse regramento? Agora, a não penalização, né? R$17.000 para quem, de boa fé, né, está colaborando com a alimentação do morador em situação de rua de São Paulo, também não é o ideal, né? Então, qual é a proposta que seria plausível para a regulamentação desse trabalho todo? Primeiro, esse serviço de distribuição de marmitas, em grande parte, é feito, sim, com um convênio diretamente vinculado à Prefeitura de São Paulo. A Secretaria de Assistência Social, ela cadastra esses serviços e, às vezes, inclusive, ajuda e com verba. Então, o disciplinamento deve partir de início pela própria Prefeitura e, muitas vezes, isso não é obedecido e não é fiscalizado devidamente pela Prefeitura. Segundo ponto, é necessário nós termos o maior número de pontos de distribuição dessas marmitas com locais adequados para que as pessoas possam ter esta refeição. Não adianta nada se distribuir
e o indivíduo sair, comer a marmita rua fora e depois despejar, jogar isso fora. A comunidade, a cidade, ela é mais ampla do que essa questão. Nós não podemos sujeitar todo o ambiente, principalmente o sistema de escoamento fluvial da cidade, a esse tipo de entupimento. Você sabe, Mauro, nós temos rios na cidade de São Paulo, córregos, por exemplo, na zona leste da cidade, que tem o nome de Córrego da Marmita. Sabe por quê? Porque em determinado horário do dia, ele fica coberto de marmitas que são jogadas fora. Né? Então, é necessário que a gente tenha um tipo de disciplinamento. E eu acho que o caminho é esse mesmo, botar uma lei criando essa situação e estabelecendo multas para as iniciativas que não sejam corretas. Por exemplo, você dá uma marmita para o indivíduo que te pediu na rua para comprar um sanduíche na esquina, ou que bate na porta da sua casa e você resolve dar, isso é um sistema. O outro é o sistema de distribuição em massa, realizado por peruas Kombi, por vans, e que aí sim tem esse grave problema de acabar contribuindo com a poluição difusa da cidade. Coronel Ferraz, sua análise sobre esse nosso primeiro tema, o projeto de lei que multaria os doadores de alimentos aqui em São Paulo, doadores de alimentos para os moradores em situação de rua, foi retirado, então, por iniciativa do próprio autor da ideia. Sabe, Mauro, os participantes, companheiros, amigos, olha, parece que o legislador, o vereador, quis mais chamar a atenção do que verdadeiramente disciplinar. Claro que precisa disciplinar essas ações, mas nós temos, antes de tudo isso, temos as subprefeituras, que têm a responsabilidade pelo espaço público, nós temos a própria secretaria que o companheiro fez, a Secretaria de Bem-Estar Social, que pode regulamentar tudo isso, e precisa, sim, disciplinar. Mas, antes de tudo, a multa é a última instância, né? A última providência, chamar atenção, regulamentar, advertir, né? Do que penalizar. Parece que o propósito do legislador aí, do vereador, foi mais para chamar a atenção do que verdadeiramente regulamentar essa situação. Sou a favor da disciplina da distribuição do alimento. Isso precisa. E, antes de tudo isso, tem todas essas subprefeituras que têm essa responsabilidade de disciplinar o espaço público e a própria secretaria que é responsável por atuar nessa área. Milton Flávio, ainda nesse tema, a gente tem aqui em São Paulo um projeto muito bem sucedido, que é o programa Bom Prato, já caminha aí para praticamente 25 anos de existência, né? O que esse projeto nos ensina a respeito de distribuição de alimentos às pessoas em situações mais vulneráveis? Aqui, no caso, a R$ 1, né, um prato, é possível fazer uma boa alimentação no local específico. O que esse projeto nos ensina? Olha, ensina isso que foi falado por todos nós, né? É um projeto do governo que estabelece regras muito claras, local definido, com todas as condições adequadas para que o alimento chegue até a mesa e da mesa até o consumidor, por um valor que é quase que simbólico, né? E com uma avaliação nutricional, dietética, calórica, que é importante. Então, eu acho que é um exemplo positivo, né, que deveria ser adotado e multiplicado, né? E é claro que no momento em que isso acontecer, provavelmente nós teremos menor necessidade de que ONGs e pessoas físicas tenham que complementar esse tipo de serviço, né? É um sucesso total, não há quem não aprove, e não é por outra razão que ele vem sendo difundido e ampliado. Programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, e também pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV favorita, a partir das 5 da tarde. O nosso próximo assunto aqui a partir de agora é o seguinte: dados do Ministério da Saúde revelam um crescimento preocupante de mortes por engasgo, principalmente de idosos em crianças.
idosos e crianças, né? Em 2023, vejam só, pelo menos 2.000 pessoas morreram engasgadas no Brasil. Mais da metade dessas vítimas tinha acima de 65 anos de idade, enquanto que na faixa etária de 0 a 4 anos de idade foram 319 mortes. A manobra de Heimlich é uma técnica de emergência que pode salvar vidas se executada rapidamente. Um tema importante, Coronel Ferraz, que deveria haver alguma regulamentação também nos próprios restaurantes, né? Cartazes informando a respeito, o que fazer nos casos das pessoas que se engasgam durante uma alimentação, enfim, especialmente em relação a essa técnica chamada manobra de Heimlich, sua avaliação. Então, Mauro, essa técnica, essa manobra de Heimlich, é um médico americano, faleceu há algum tempo. Ele criou essa manobra resolve 99,99% a desobstrução da via aérea, né? Então, a obstrução por um bolo alimentar, um objeto, por exemplo, com crianças recém-nascidos, crianças pequenas, isso é muito frequente, principalmente no período de 5 a 6 meses, os famosos acidentes endoscópicos, ou seja, a obstrução das vias aéreas, boca, nariz, ouvido. Então, a criança adquire a famosa pinça e leva tudo à boca. Então, esses fenômenos acontecem, a obstrução respiratória, a necessidade de manobras das mais variadas formas, são técnicas que devem ser apreendidas, mas isso acontece ao longo da nossa existência como um todo. Especificamente nesse período, de 5 a 6 meses, tem esse fenômeno, mas isso acontece ao longo da nossa existência como um todo. Vou contar um caso aqui muito rápido. Em 2017, uma mãe permitiu que o seu filho de 10 anos fosse num passeio aí na região de Campinas. Esse garoto foi no passeio escolar e lá teve várias paradas cardiorrespiratórias por um bolo alimentar, um sanduíche. E esse garoto de 10 anos veio a óbito, mal. E essa mãe perdeu esse filho. Ela foi à luta, criou uma legislação estadual e federal, ou seja, essa legislação ela tem uma amplitude federal, obrigando todos os estabelecimentos de ambiente coletivo, entre restaurantes, escolas, dentro das escolas do ensino fundamental da primeira à nona série, ambientes de clubes, ambientes coletivos de modo geral, tem que ter um curso de 4 horas de primeiros socorros, onde é ensinado essas manobras de o que fazer diante de uma situação de emergência. Os números são, assim, extremamente significativos, envolvendo todas as faixas de idade, mas cada uma tem a sua característica e tipicidade. Então, é uma manobra extremamente simples. Hoje, através do celular, você tem essa instrução, mas nada como instrução prática. E essa instrução ela é obrigatória, e todos esses estabelecimentos terem essas 4 horas. Eu quero, Mauro, também chamar a atenção, não está na pauta, mas é muito breve, se me permite, é claro. Nessa semana, a semana que passou, foi sair uma estatística com 6 mortes de idosos na cidade de São Paulo, proveniente de quedas. Esse é um outro tema muito significativo e os números são exorbitantes. Aquele triângulo onde a base no Brasil era o jovem, não é mais. Hoje, o jovem, o idoso, representa algo em torno de 40 milhões de pessoas na nossa população de mais de 212 milhões de idosos. Então, 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital tem como causa uma queda, um acidente. Então, os números de acidentes e a prevenção, a educação preventiva, Mauro, é de fundamental importância. Ainda sobre a questão dos engasgos, das mortes por engasgos, ou engasgamento, né? Tanto um termo quanto o outro está correto. E a manobra de Heimlich é uma técnica de emergência que pode salvar vidas, se for executada rapidamente, enfim, de forma correta. Essa manobra é para ser aplicada, para ser usada em adultos, não é isso? Se for uma criança vítima do engasgamento, qual que é a manobra? Então, você tem a manobra que você pode usar sua mão, o seu antebraço,
sobre o dorso da criança, batendo no meio entre as duas omoplatas, trabalhando, estou falando do recém-nascido, Sim. trabalhando a gravidade, ou seja, a cabeça para baixo, e batendo com essa parte da mão de 6 a 9 vezes, no ciclo de 1 a 3 vezes, para desobstruir as vias aéreas. Com a cabeça da criança para baixo, você pode fazer sentado, usando a sua perna de forma inclinada, mas trabalhando em pé também. Você pode usar também, se a criança tiver um pouco mais de peso, 15, 20 quilos, você pode usar o seu antebraço, ou seja, do seu pulso até o seu cotovelo, o seu antebraço, colocando na linha da cintura da criança e usando a linha da cintura com a cabeça da criança para baixo e fazendo aquela compressão, aquela pancadinha de 6 a 9 vezes entre as duas omoplatas, isso vai resolver de forma significativa. Claro que a manobra de Heimlich é uma técnica de o abraço do urso, ok? Nós temos aqui o externo, aqui esse osso central, e logo abaixo, se o nosso público acompanhar, você tem um buraquinho aqui que é o osso chamado xifoide. 2 dedos para baixo é o que vulgarmente nós chamamos de boca do estômago. Então, você dá um abraço de urso na pessoa, com essa parte bem contundente dessa parte aqui, na boca do estômago, dando esse abraço em forma de um C, fazendo esse movimento, né? Literalmente, o seu corpo grudado nas costas da pessoa, o seu tronco grudado nas costas da pessoa, e fazendo esse movimento de uma forma firme, fazendo com que a pessoa expulse aquele alimento ou aquele objeto que está obstruindo as vias aéreas. Mauro, esse procedimento, ele resolve. Então, agindo com firmeza, com decisão e com essa técnica aprendida, é de fundamental importância e salva vidas. Pois é, Coronel Ferraz, a manobra de Heimlich, ela resolve para essas situações de engasgamento por alimento, ou uma criança que engoliu um determinado objeto. Quando isso é visto por alguém, então a pessoa viu que houve um engasgamento por esta razão, esta é a manobra necessária. Mas se for um engasgamento por algo que não é uma obstrução, que é a disfagia, no caso, né, que é um problema físico que ocorre, que não é um engasgamento por um objeto estranho. Como fazer nessas situações? Então, Mauro, a natureza humana, o organismo, e nós temos um médico presente, ela tem reações naturais, né? Se você observar quem é pai, quem tem sobrinho, sabe o que eu estou falando. Aquela criança super ansiosa, com choro, ela fica quase numa situação de letargia, né? Então, o organismo, ou uma ansiedade muito grande, ela faz com que haja uma reação natural e a pessoa volte a respirar ou tenha o processo natural desencadeado, né? Então, a observação dos pais em relação aos seus filhos e sobrinhos, ou professores, de modo geral, você deve sempre acompanhar. Você não pode fazer uma intervenção quando não há necessidade. Então, você acompanha, monitora e procure agir só quando há necessidade. Um outro ponto muito importante que a gente precisa comentar, quando a pessoa está sozinha. Então, a pessoa, quando está sozinha, com obstrução respiratória por um bolo alimentar, e isso pode acontecer, você pode usar o espaldar as costas da cadeira, as costas de um sofá, as costas de uma poltrona, para comprimir o seu tórax, usando o seu tórax, seu peso sobre essa estrutura, forçando uma compressão com a cabeça para baixo, para agir de uma forma bastante efetiva. Para a gente ouvir também o doutor Milton Flávio a respeito desse tema, médico, enfim, um olhar médico a respeito dessa questão. Doutor Milton, é importante, de fato, que esse assunto passe pela cadeira escolar, né? Campanhas, desde o início, desde a infância, são sempre importantes, né, nesse aprendizado em relação aos primeiros socorros. Eu não tenho nenhuma dúvida do que foi dito, né? É importante, primeiro, que você alerte a população de maneira em geral. O Coronel Ferraz fez essa menção, né? Muitas
das obstruções que acontecem, sobretudo em criança, por descuido dos pais ou das pessoas que deveriam estar oferecendo a essas crianças alimentos que sejam adequados para a sua faixa de idade, né, evitando de dar alimentos sólidos, mais consistentes para crianças que ainda não têm uma mastigação adequada, né. É importante a identificação, né, que os pais ou as pessoas, os professores, percebam quando isso aconteceu. E nos idosos, a situação é mais ou menos parecida, viu, Mauro? Porque a população idosa cresce a cada tempo e, com o desenvolver da idade, as pessoas perdem um pouco a capacidade de devolução, né? E a oportunidade de que você tenha esse engasgo ou a deglutição de um alimento mal digerido, né? Tamanho muito grande, é possível. Né? Só para lembrar, ainda recentemente nós tivemos um acidente com isso, com o, o, o Fittipaldi, né? Que acabou, né, engasgando durante se eu não me engano, foi um churrasco que ele fazia, Sim. né? O Ilcinho, para comemorar os seus 80 anos de idade. Então, é uma coisa que deve acontecer, ou que deve não, que pode acontecer e que precisa ser diagnosticada com presteza. E aí, essas manobras que o coronel ensinou, seguramente vão evitar que você tenha uma anóxia por um tempo muito prolongado. Né? Essa manobra nada mais faz, Mauro, do que forçar a saída do ar, né? Então, expulsando o alimento que está, eventualmente, o objeto que esteja obstruindo a via respiratória. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai avançar aqui para o próximo tema, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, YouTube. À noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no interior paulista, a partir das 10 horas. E a partir das 5 da tarde, a retransmissão pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV. Próximo tema, o seguinte: o Senado Federal aprovou em junho o marco regulatório com incentivos fiscais e financeiros para a produção do hidrogênio verde. O projeto estabelece que, para ser considerado verde, o hidrogênio de baixa emissão de carbono deve ser produzido por fontes de energia renováveis, como solar e eólica, e não por fontes fósseis que emitem gás carbônico. A Agência Nacional do Petróleo será responsável pela autorização da produção, importação, transporte, exportação e armazenagem de hidrogênio. Doutor Alessandro Azzoni, o que esse tema nos traz de evolução no que a gente precisa aí para a produção de hidrogênio verde? Eu acho que é um passo para as energias renováveis, uma substituição do combustível fóssil, mas ainda eu vejo muito, ainda está muito longe de uma realidade. Hoje eles colocaram justamente esse marco regulatório, porque se você for montar uma produção de hidrogênio verde, você vai usar diesel, né? Mas você vai usar para você produzir, você vai acabar usando diesel. Então, praticamente, o que ele vai gerar de descarbonização, automaticamente a produção dele me gera mais carbono do que a própria descarbonização do hidrogênio. Então, mas ainda eu fico meio receoso como isso vai passar pela Câmara. Eu te falo por quê. Tem um projeto que é sobre o marco regulatório das eólicas no mar. Então, o tema é bem específico. Eólicas no mar, certo? Os deputados já emendaram no meio termoelétrica. A termoelétrica diesel e carvão. Já meteram os jabutis no meio. Então, significa assim, o lobby ainda é muito grande desse segmento. E outra, a produção de energia renovável, como o hidrogênio, ela tem que ter um sistema capilaridade justamente da distribuição. Vamos falar primeiro da questão dos automóveis, né? Então, hoje houve uma expansão do carro elétrico. Vou um pouquinho mais longe. Se você vê a cotação do preço do petróleo internacional, mesmo com as guerras lá fora, ele não oscilou muito, por vários fatores. Um deles é a questão do desaquecimento das economias mundiais e o outro é a substituição da matriz energética nos automóveis. Então, estão os carros elétricos e a hidrogênio.
Algumas montadoras seguiram para hidrogênio. A Toyota foi uma que foi para hidrogênio, o resto foi para elétrica. O que nós temos de problema nesse, quando você faz uma implementação dessa? É você fazer funcionar. Então, hoje você, por exemplo, temos aí uma imensidão de carros elétricos que só pode ser usados na cidade, porque não existe um posto de abastecimento rápido nas estradas. Então, significa que um carro que tem uma autonomia de 400 quilômetros vai para Curitiba, não chega em Curitiba, porque ele não, o combustível não vai, porque ele vai ligar um ar-condicionado, vai ligar um rádio. Então, os 400 quilômetros de autonomia reduz e você não tem aonde abastecer. E aquela bateriazinha, aquele carregador que ele te dá autonomia para você carregar 30% da bateria. E o mesmo seria a questão dos carros movidos a hidrogênio. Uma montadora só está trabalhando nisso, então pode ser que ainda o interesse econômico ainda não se faça valer. Mas para a produção de energia elétrica é muito viável, é uma forma de você extinguir as questões das termoelétricas, mas, como eu falei anteriormente, no marco regulatório das eólicas no mar, me colocaram as termoelétricas no meio, então você já vê que vai ser muito difícil essa matriz. Mas o marco regulatório ele vem numa situação justamente para fazer a geração de energia limpa, ou seja, não esquece como ela é produzida hoje, a diesel, então já vem com as placas fotovoltaicas ou até eólicas, então isso já considera-se uma descarbonização no processo como um todo. As questões dos incentivos fiscais é muito importante, porque você requer, os equipamentos são muito caros para fazer investimento. Então, para você fazer uma mudança de uma matriz energética, você tem que fazer muito investimento nas plantas, ainda mais no Brasil que não tem. Quando foi implantada a questão das eólicas, nós tivemos casos de grandes parques eólicos na região Nordeste que ficaram prontos e não estavam ligados na rede, porque a rede não, ela só tinha um caminho, a rede elétrica, ela só tinha um caminho de fornecer energia, ela não tinha o caminho de volta. Então foram gastos, investimentos muito pesados para arrumar a infraestrutura local. E a mesma coisa. Então essa questão dos incentivos fiscais se torna vital nesse sentido para que se faça investimentos em implantação da questão do hidrogênio. Eu acho que a matéria, se ela seguir do jeito que está, não houver nenhuma emenda Jabuti na Câmara dos Deputados, eu acredito que ela está muito bem redigida. Quem é que manda melhor hoje no mundo, doutor Azzoni, em relação ao incentivo de produção de hidrogênio verde a partir das fontes de energia renováveis? Ainda tem uma discussão muito grande nesse sentido, né, da questão da produção de hidrogênio, porque sempre tem um interesse econômico por trás. Por exemplo, a China é uma que tenta buscar essa questão da compensação da produção de hidrogênio, porque é uma matriz energética barata e tem investimentos muito pesados nesse sentido. Foi a que praticamente potencializou a expansão da mudança de energia elétrica para os automóveis. Isso, em dominar praticamente esse setor, você vai ter uma diferença de mercado justamente porque o grande problema hoje é a substituição dos combustíveis fósseis. Mas eu acredito que ainda os países asiáticos ainda continuam dominando esse setor. Pinheiro Pedro, sua análise a respeito desse tema, aprovação do marco regulatório para o incentivo da produção de hidrogênio verde, aprovação feita pelo Senado, mas que ainda não terminou, né? O assunto vai para a Câmara e tem muita discussão, muito debate a ser feito ainda. Sua análise. O problema todo, Morgan, é que o Senado fica discutindo uma questão nas bordas e não verifica o todo. O que nos falta no Brasil é uma política energética integrada. Nós temos uma dificuldade enorme na transmissão de energia, portanto, em que pese temos uma possibilidade única no mundo de variabilidade de formas de geração de energia, o nosso sistema de transmissão
está absolutamente defasado. Então, esse é o primeiro problema. Não adianta nada colocar eólicas lá na outra ponta se você não tem como distribuir, como fazer a transmissão e a distribuição. Segundo ponto, que é muito grave, nós não podemos, com a capacidade energética que nós temos, inclusive da nossa agricultura e também da própria exploração do petróleo, né, nos submetemos aos interesses eurocêntricos, né, ligados a um problema grave. Tanto o continente europeu quanto a China, por exemplo, são locais onde não se consegue extrair uma gota de petróleo hoje mais, e também são absolutamente dependentes de gás natural e de fontes energéticas provindas de outros países, de outras regiões do globo. Então, a discussão, por exemplo, de nós aqui estamos recebendo em massa carros a bateria, né? Ou seja, transferindo para o solo brasileiro uma poluição que não é nossa, e o que é pior, com muita dificuldade de mantermos um nível de mercado que permita que nosso parque industrial também sobreviva. E ainda por cima, voltarmos a ser fornecedores de hidrogênio a baixo custo para a Europa e para a China. Porque o fundo desse projeto é esse, tornar de novo o país fornecedor de uma commodity sem que ele tenha capacidade de aproveitar essa commodity no seu próprio parque industrial. Por exemplo, nada é menos custoso para a produção de hidrogênio do que o hidrogênio rosa provindo das centrais nucleares. Porque o custo de uma central nuclear é tão alto que ela agora, uma vez funcionando, tem uma capacidade de produzir hidrogênio fabulosa e absorver o custo da produção, que é de 2 para 1. O hidrogênio é caro para ser produzido, né? Para 2 moléculas você gera uma, né? Então, a possibilidade desse parque nosso, por exemplo, brasileiro nuclear, é imensamente maior do que somadas todas as fontes aéreas, você percebe? Então, é grave. O outro problema, nós temos uma capacidade de produção de energia solar muito grande. Assim, a célula fotovoltaica tem condição também de gerar a eletrólise necessária para produzir o hidrogênio. Só que o hidrogênio para quê? Se nós estamos aqui destruindo o nosso parque industrial para poder importar carros a bateria, cujo valor de revenda é zero. Zero. Já está se sentindo hoje no Brasil a dificuldade que é você vender um carro elétrico usado. E aí você deixa de desenvolver a própria tecnologia, inclusive para o uso da célula de hidrogênio, da célula elétrica, a partir do etanol, que já tem tecnologia também e que seria muito mais adequado hoje ao Brasil. Então, essa preocupação que eu tenho hoje é que nós estamos, de novo, né, discutindo das bordas e não vendo o centro da questão, que é uma política que garanta a geração de energia estratégica, a manutenção do parque industrial, da mecanização em território nacional. Milton Flávio, sua análise a respeito desse tema. Milton Flávio foi subsecretário de Energias Renováveis aqui no estado de São Paulo. Seu olhar, Milton. Olha, as coisas que estão sendo colocadas são muito importantes, né? A discussão da transição energética, a mudança da matriz, é muito diferente, Mauro, se você levar em conta as várias regiões do mundo. Foi falado ainda há pouco pelo Dr. Ozoni, né, da extensão do território brasileiro. Então, uma coisa é você falar de carro elétrico em países com dimensões do estado de São Paulo, por exemplo, como acontece na Europa, em que esses carros praticamente podem transitar por todo o território daquele país, né, e que tem uma rede de distribuição, né, ou de abastecimento adequado. Por outro lado, o Brasil tem hoje, ou ainda hoje, ou talvez seja o único país no mundo que tem fontes alternativas de energia limpa, né? Uma outra discussão que foi anunciada e que vem sendo feita nessa lei é saber exatamente, né, qual é o custo do ponto de vista energético, quanto você emite de gás carbônico para produzir esse hidrogênio. Então, essas coisas são muito discutíveis. Ainda ontem, se eu não me engano, eu estava lendo uma reportagem sobre a dificuldade que nós encontramos hoje para desenvolver a indústria eólica, né, a produção
de energia através das fontes eólicas, porque com o barateamento das placas fotovoltaicas, essa energia que durante muito tempo era a que mais crescia no país, passou a ser hoje ter uma enorme dificuldade, inclusive com o fechamento de fábricas no nosso país. Então, é importante que, ao mesmo tempo que você mantenha a sua preocupação de desenvolver as novas tecnologias, que busque a produção de hidrogênio, né? A FAPESP tem incentivado e tem financiado projetos importantes nessa área, você leve em conta também a potencialidade que o país tem e as necessidades que o país tem hoje. Programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. À noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E às 5 da tarde, pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura da sua operadora aí preferida. O nosso próximo assunto, eu sigo com você, Milton Flávio, para falar o seguinte: 3 pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, divulgadas no intervalo de 10 dias, destacam diferenças significativas nos resultados. As discrepâncias, que chegam a 14 pontos percentuais, mostram variações no posicionamento dos candidatos, incluindo uma troca de liderança entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, além de mudanças nas posições do segundo pelotão de candidatos. É o seguinte, sem falar aqui exatamente dos percentuais, Milton Flávio, olha, no dia 19, a pesquisa Atlas Intel colocou Guilherme Boulos à frente de Ricardo Nunes. No dia 25, o Instituto Paraná colocou Ricardo Nunes à frente de Boulos. E no dia 27, a pesquisa Genial Quest divulgou um empate técnico entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Enfim, por que as pesquisas têm resultados tão diferentes? E provavelmente têm interesses diferentes, foram contratadas por pessoas diferentes e analisaram universos que não são uniformes. Infelizmente, o Brasil tem uma tradição muito ruim das pesquisas, né? A população brinca muito, né? A pesquisa melhor que nós temos, ou a única que é confiável, é aquela que foi feita na boca de urna. Por quê? Porque uma semana antes da eleição, você tem pesquisas que se desmontam, né, nessa última semana, se desfazem na última semana, né? E acho que nesse momento, Mauro, uma outra coisa que deve estar interferindo bastante é o nível de informação que a população tem. Eu acho que a população ainda não está preocupada com a eleição municipal, a mídia não tem dado informações adequadas sobre a efetividade de candidaturas, de associações. Então, eu acho que nesse momento essa variabilidade vai continuar existindo, né? Mas eu insisto, né, em função de falhas que são próprias das pesquisas e dos interesses que estão por trás das pesquisas. Em relação ao próprio entendimento do eleitor, que ainda não está muito na hora, né? A gente está em julho, tem 3 meses ainda para as eleições. Em que momento que o eleitor vai começar a se preocupar um pouco mais com as eleições de outubro, Milton? Olha, eu acho que primeiro a partir da definição das candidaturas, né? Você ouve, lê, assiste todos os dias, por exemplo, a informação de que o Datena, como sempre, vai desistir. Então, é claro que o cidadão, né, o eleitor, quando pesquisado, ele trabalha com essa informação, né? Não se sabe se o Datena vai ser vice da Tabata ou se a Tabata pode ser vice do Datena. Então, esse tipo de desinformação ou de indefinição, eu acho que interfere muito ainda no pensamento do eleitor. Mas eu insisto, viu, Mauro? Eu acho que o eleitor ainda não está vivendo o clima eleitoral. Eu acho que isso é uma preocupação muito maior dos partidos, dos candidatos, que estão buscando as associações e a montagem dos seus planos de governo e da sua estrutura de política, e o eleitor vai demorar um pouquinho mais, talvez a partir de agosto, que ele vai começar efetivamente a pensar com um pouco mais de seriedade no processo eleitoral. Coronel Ferraz, sua análise, seu entendimento em relação a essas pesquisas tão diferentes, né, apresentando resultados tão distintos há 3 meses das eleições de outubro. Concordo plenamente com o doutor Milton.
Eu sou contra esse tipo de dado, de levantamento, primeiro porque eles não são confiáveis. E a história já provou isso ao longo de todos esses pleitos que aconteceram. Números altos e lá no final era totalmente inverso, né? Não são confiáveis, servem a determinados serviços e interesses. Eu acho que é contrário até o próprio processo eleitoral, induzindo uma população que não é esclarecida com relação a isso. E, como disse o nosso médico, ela tem outras prioridades nesse momento. Então, sou totalmente contra e não se presta para nada, a não ser para polarizar e para colocar em discussão algo que a população não tem interesse. Mauro, se você me permite, só para acrescentar na discussão anterior, hoje o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está discutindo muito forte a energia elétrica, ou seja, está vindo uma discussão muito grande, porque o mundo inteiro está discutindo o carro elétrico, que tem como fonte a bateria. A bateria no celular, na bicicleta, na motocicleta, em todos os equipamentos elétrico-eletrônicos, tem a bateria. Então, a bateria é o grande problema. Na semana passada, mais de 20 pessoas numa fábrica na Coreia morreram, porque a bateria emite o lítio. Lítio é um gás tóxico, que é o grande problema do mundo, é o problema da bateria. E hoje já temos a Fórmula E. Hoje tem tecnologias da elétrica que é quase full time o abastecimento em 10 minutos e já tem uma transfusão direto para instantaneamente o abastecimento pela parte elétrica. Então, o mundo inteiro está discutindo o sistema elétrico, principalmente de veículos. Isso é inevitável, já está presente. E o bombeiro não, vai criar uma instrução, uma norma que regule e disciplina o uso do carro elétrico com relação ao combate e à prevenção. Pedro, ainda em relação ao nosso tema, as pesquisas de intenção de voto com resultados tão diferentes, sua análise. O que eu vejo assim claramente é o seguinte: há um grupo de institutos de pesquisa que estão vinculados a uma espécie de consórcio. É impressionante. Toda vez que nós falamos em consórcio de mídia, consórcio de institutos de pesquisa, desconfie. Não dá, porque isso me lembra cartel de informações manipuladas. Os institutos que não estão nesse consórcio, eles geralmente não fazem esse tipo de pesquisa para ser publicado e registrado no TRE. Geralmente são os melhores. Milton Flávio, você tem algo que você gostaria de acrescentar a partir das Não, Mauro, análises? eu acho que o que tem sido falado, o que foi falado por todos e que nós sabemos, é que realmente as pesquisas são importantes. As pesquisas, elas são mais importantes para os partidos nesse momento, para que eles possam orientar a escolha dos seus candidatos, para que eles possam definir, né, os seus planos de governo. Mas uma coisa que me parece triste, né, e que a pesquisa faz, é ensinar o candidato a dizer aquilo que o eleitor quer ouvir, né? E ao final do pleito, quando o indivíduo é eleito, né, você descobre que tudo aquilo que ele te disse durante a campanha, no processo eleitoral, na verdade não era exatamente aquilo que ele pretendia e aquilo que ele vai fazer, né? O Brasil vive e tem vivido nos últimos tempos exatamente isso, né? Vota num candidato, vota num programa e descobre no primeiro mês de governo que tudo aquilo que ele disse não vai acontecer, né? Então, eu sou muito resistente, né, à pesquisa, acho honestamente que nesse momento ela diz muito pouco ou para orientar aquilo que vai acontecer no processo eleitoral. Pedro, para finalizar o seu raciocínio, acho que agora já está tudo bem com o seu sinal. Pois é, está havendo problema de queda de sinal aqui na região, eu acredito. Deixa eu falar só mais um ponto. Os consórcios, portanto, não são confiáveis, seja consórcio de mídia, seja consórcio de institutos. Vários institutos bons e confiáveis não pertencem ao consórcio. Então, eles deveriam ser ouvidos, mas geralmente as informações por eles produzidas não correm por meio da mídia mainstream, como você muito bem sabe, né, Mauro? Então, vamos aguardar
a produção por parte desses institutos que são mais confiáveis. Segundo ponto, que eu acho muito relevante, há uma clara falta de liderança na condução do processo eleitoral na cidade de São Paulo. Nós temos um prefeito para o qual do qual fui secretário por um grande período, né, mas que não tem uma liderança eficaz, né, do ponto de vista de liderança política, de reflexo das suas ações dentro do quadro político eleitoral paulistano. Ele é fraco nesse sentido. Nós temos uma oposição que está em franca decadência, né? É patente que o que você vê lá do lado da esquerda é um indivíduo que chegou já num ponto de obter uma certa maioria, mas que agora está na descendente, né? Ele atingiu o que a gente chama de patamar alto antes das eleições, o que é péssimo. E, no entanto, nós temos novos candidatos que estão começando e vão ascender. Portanto, a tendência de nós termos, para o primeiro período eleitoral, alterações profundas nesse quadro é muito grande. Próximo tema e o último aqui da nossa pauta de hoje, do programa Gente que Fala, é o seguinte: a 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo IDP, o IDP fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, terminou agora na sexta-feira. Esse evento gerou polêmica sobre os seus custos, sobre o financiamento, além de provocar a mudança na agenda do Supremo, com sessões adiadas devido à presença de 6 ministros lá em Lisboa, onde foi realizado, né? A falta de transparência e a presença de empresários com processos no Supremo Tribunal Federal geraram debates sobre a necessidade de um código de conduta lá para a Corte, para o Supremo Tribunal Federal. Pedro, por que esse debate, aliás, esse evento foi até chamado de Gilmar Palusa, né? Por que esse debate aconteceu só agora, né? Afinal de contas, é o 12º ano, a 12ª edição desse evento, sempre realizado fora do país, sempre levando empresários que pode ser que tenham interesses ali no Supremo Tribunal Federal, sempre levando os ministros para fora, enfim, por que só agora? Porque agora a Europa está acordando para o descalabro patrocinado pela esquerda populista na América Latina. Foi a grande imprensa de Portugal, a imprensa europeia e o próprio parlamento português que levantaram a questão do fenômeno dos Gilmar Palusas, né, que ocorrem sistematicamente. Para piorar, a própria oposição hoje portuguesa, que é uma oposição que é quase maioria, né, está agora interessadíssimo em saber o que, afinal, o ministro Gilmar Mendes faz tanto em Portugal, né? Não só ele, como o que a imprensa portuguesa tem chamado da ação dos demônios de preto, né? Ou seja, os demais membros, ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores que vivem fazendo turismo ocasional, às vezes semanal, né, pelas praças e ruas de Lisboa, né? Então, isso com certeza vai resultar aí num segundo escândalo que nós vamos poder observar nos próximos anos. Segundo caso, nós estamos vivendo a pior judicatura da história judiciária do Brasil. Então, a consequência disso é esta absoluta necessidade de termos que regularizar o óbvio, né? Estabelecer um sistema de conduta ética para quem, pela própria lei orgânica da magistratura, deveria ter uma conduta ética desde sempre, né? Vamos às perguntas da nossa audiência aqui, chegando pelas redes sociais, chegando também pelo WhatsApp. Milton Flávio, eu começo com você. Quem está com a gente no Facebook é a Roberta e ela quer uma estimativa sua do número de projetos atuais que são amparados financeiramente pela FAPESP. É muito, eu não tenho de cabeça quanto, mas são milhares de projetos, né? A FAPESP é hoje a empresa ou a instituição de fomento à pesquisa no Brasil que tem o maior número de projetos, é a mais respeitada, é aquela que responde mais, né, das suas aplicações pelos resultados que produz, né? Então, eu diria que a FAPESP é hoje um exemplo que deve e é seguido no Brasil e tem muito respeito em todo o mundo. Mas são milhares de projetos, né? Milhares, eu diria que mais de 20 mil projetos em andamento.
Eu vou direcionar para você também, Milton, a pergunta aqui que seria para o doutor Azônia, que ele já não está mais na nossa conexão. Ela vem do Jaime, do Jardim Bonfilhole aqui em São Paulo, sempre participando com a gente. Valeu, Jaime. Ele pergunta pelo WhatsApp: o governo de São Paulo está quitando em dia os precatórios ambientais devidos? Você tem essa informação? Desculpa, eu não entendi, Mauro. O governo de São Paulo está quitando em dia os precatórios ambientais? Não tem ideia, Mauro, não tem ideia, né? Honestamente, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Pedro, você tem ideia, não? Não, essa pergunta ocorre sempre, já é tradicional, né? O que É. acontece hoje com os precatórios ambientais, eu repito, é o que acontece com todos os precatórios que estão sendo é, observados na lista de precatórios, né? Se eles tiverem caráter alimentar, eles seguem a prioridade. Se não tiverem caráter alimentar, eles vão ficar ali para as calendas. Pedro, a pergunta aqui para você é do Marco Paulo, também está no Facebook com a gente. Valeu, Marco. Se ele fala o seguinte: se esse desperdício de alimentação que a gente tratou aqui em relação ao que acontece em São Paulo e que motivou ali o projeto do vereador, se esse desperdício de alimentação já ocorre há muito tempo, porque só agora o vereador se interessou pelo problema, lembrando que estamos às vésperas da eleição municipal. Aqui as palavras do Marco Eu Paulo. também. Eu faço a mesma pergunta, Marco Paulo. Eu acho que o Rubinho demorou para poder apresentar isso. Esse problema, quando estava na Secretaria de Mudanças Climáticas da Prefeitura, eu já conversava, por conta da questão do centro da cidade de São Paulo, com vários atores institucionais, associações comerciais, centros bancários, tal, porque todos reclamavam unanimemente, inclusive os restaurantes, do lixo orgânico que ficava espalhado pela cidade, atraindo baratas, atraindo ratos e entupindo as vias, né? Então, eu acho que o Rubinho Nunes realmente lançou isso agora, nesse período de eleição, mas deveria tê-lo feito há muito tempo. E a última pergunta, bem rapidinho a resposta, Coronel Ferraz. Qual o legado do apoio do Corpo de Bombeiros de São Paulo lá para o Rio Grande do Sul, na tragédia das enchentes? Pergunta do Carlos Rogério pelo Instagram. É enorme, Mauro, é enorme, Rogério, como todas as outras situações envolvendo o país como um todo, desmoronamentos, enchentes, como foi em Minas Gerais. No Sul, nós mandamos mais de 40 homens altamente experimentados para agir e estão lá se revezando ainda, né? O estado do Rio Grande do Sul precisa enormemente e vai aí demorar uma década, se não mais, para se recuperar de toda essa tragédia. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem essa semana e o agradecimento aos nossos convidados, participantes de hoje. Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Dr. Milton Flávio, médico, ex-deputado estadual, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Coronel Antônio Ferraz dos Santos, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, e o doutor Alessandro Azoni, economista, advogado e especialista em direito ambiental. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pela análise, pelos assuntos aqui propostos nessa edição do programa Gente que Fala, que volta amanhã a partir do meio-dia. O Gente que Fala é sempre realização da ABECOM, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Então a gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no interior paulista, às 10 horas na reapresentação, e reapresentação também a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal de TV por assinatura na sua operadora predileta. A gente volta amanhã então, e você fica aqui na 365 com programação musical, não com a hoje, com o Lucas Neto, trazendo o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um abraço a todos, tchau e até amanhã. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia.
Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM.